Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. A apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos. E hoje um convidado que, se eu fosse apresentar da maneira correta, eu gastaria quase metade do programa para dizer o quanto ele foi importante na história do Brasil. Recente e não recente, porque não é menino não, tá? Tem nada de menino, mas tem de menino maluquinho. Mas eu posso dizer que entre 87 e 90, tocou a campainha de onde eu trabalhava um senhor proprietário de um bigode tão grande como este, debaixo de chuva, entrou no início da minha empresa, no nosso ambiente de trabalho, e falou assim: olha, eu tenho um projeto, eu estou lutando para ajudar pessoas, eu soube que você existia, você pode me ajudar? Desse período para hoje, que se passaram mais de 30 e poucos anos, em nenhum momento este cidadão chamado Sérgio Gomes, jornalista, fundador da Alboré junto com outras pessoas e dono de um pedaço da história do Brasil, chegou a pedir qualquer coisa que fosse interesse dele. Então, durante esses mais de 30 anos, onde ele foi, eu segui junto, porque eu sabia que ele estava trabalhando pelo bem-estar de alguém, ou de uma comunidade, ou então de toda a população brasileira. Então é por isso que eu apresento o meu amigo jornalista Sérgio Gomes. Sérgio, é bom te ver, cara. Puta, eu ia até desligar aqui. Você e o Samir, os dois aqui, é uma hora só que a gente vai ter para a gente conversar. Ó, eu posso dizer o seguinte, eu tomei uma decisão, o Samir sabe disso e você também sabe disso. Eu tomei uma decisão profunda há muitos anos atrás que eu não seria nada. Eu tomei essa decisão de que me dava conta que a sociedade brasileira tem instituições muito frágeis. Tudo depende muito de quem está lá. Se o presidente da Câmara dos Deputados é um ou é outro, a instituição, Congresso Nacional, se comporta assim ou assado. Se o presidente da República é esse ou aquele, a instituição, Poder Executivo, se comporta assim ou assado, mas isso também vale para os jornais, isso vale para as universidades, isso vale para as instituições todas, hospitais, escolas, enfim. Alguma coisa se passa que a gente ainda não conseguiu ter um país com instituições estáveis. Então, tudo depende muito dos indivíduos que estão à frente. Eu sei que o papel dos indivíduos na história existe, mas ele é relativo. Na verdade, a história grande, é um movimento profundo, que às vezes não consegue nem se ver. Mas eu me dei conta que era preciso ter o ponto morto do câmbio, uma espécie de lugar, uma espécie de pique, aquelas coisas de brincadeira de criança, que as crianças correm uma atrás da outra, e de repente estão muito cansadas e alguém fala, pique, bate na parede, e aí fica combinado que todo mundo para a brincadeira durante um tempo para recuperar o fôlego. Então, me parecia que era preciso criar ambientes que fossem de pique, lugares para as pessoas se encontrarem, conversarem, e aí cada um, dentro da sua possibilidade, à frente das suas instituições ou dos movimentos que estão organizando, perceber que existem ações que são naturalmente unitárias, independente de qual é a religião que as pessoas tenham, a sensibilidade política que as pessoas tenham, não importa. Existem algumas coisas que são tão evidentes que é preciso haver ação de todo mundo. É o caso, por exemplo, da fome hoje, certo? No nosso país. É evidente. Bom, e eu percebia que cada uma das vocês coisas... perceberam que Sérgio Gomes, além de tudo, é um ser panfletário. Ele abre o panfleto e olha, ele e Eduardo Suplicy são as pessoas mais difíceis de editar na vida, porque ele tem muito para dizer. Então, aceite seu boa tarde até aqui. Não. Calma, deixa eu expor o Samir na conversa, não tem graça. Samir, ocupa o espaço, senão ele mata com todo mundo agora. Vamos lá, Samir. Olha quem passou aqui atrás, Ana Luísa. Ana Luísa Zaniboni Gomes. Estamos gravando o programa.
Não, mas só para terminar a ideia, quem dirige automóvel sabe que tem que botar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, mas existe um lugar no câmbio que chama ponto morto, que aparentemente não serve para nada. Mas é através dele que as marchas podem se falar. Então, é isso. Eu me propus a ser e acho que vou terminar. Agora já estou velho, estou com 72. Então, eu me propus a isso, de ser um ponto morto do câmbio. Não ser nada. Mas proporcionar tudo, né, Samir? Não é verdade. Um prazer estar fazendo mais esse programa com você, Vini, com essa figura que eu a considero o mestre dos mestres. Uma referência pessoal para mim. Mas uma das razões da existência do programa é a gente trazer para o público ouvinte explicações do que são cuidados paliativos. E o Sérgio não foi convidado por conta de compadrio ou de amizade. Ele, enquanto profissional, um assessor de comunicação, trabalhou desde 2008 para uma instituição, nos seus primórdios, o Hospital Premier, para que essa instituição pudesse trazer para o Brasil os cuidados paliativos que são praticados na Europa. Então, o importante desse programa é a gente trazer para o ouvinte, sobre o ponto de vista dos profissionais que atuam nos cuidados paliativos, dos que assessoram na parte profissional de comunicação dos cuidados paliativos. Eu acho que depois desses 13 anos, ele tem autoridade legítima para expor a opinião dele, e aí é evidente, com toda a autonomia intelectual dele, e é uma provocação que eu começo com ele. Sérgio Gomes, o que são cuidados paliativos? Eu tive um grande amigo que era um publicitário, foi o cara que inventou a expressão jovem guarda. Era um publicitário, é mais do que isso, ele fez tanta coisa, ele cuidou da comunicação da TV Globo durante muito tempo. E ele dizia o seguinte: aqui em São Paulo a gente tem tudo. A gente tem tudo. Tem o antropólogo, tem o matemático, tem o físico, tem o cara que entende, tem tudo. Aqui nós só precisamos uns dos outros. Se a gente conseguir que uns ajudem os outros, se encontrem para uns ajudarem os outros, é possível você colocar de pé, aqui em São Paulo, qualquer projeto, por mais complexo que ele seja. E eu não tinha a menor ideia do que eram cuidados paliativos. A palavra paliativo, para mim, ainda significava gambiarra, significava um negócio que você está fazendo só para ganhar tempo, etc. E aí, um dia, o Samir foi lá no Alboré, me chamou para um almoço, que demorou acho que umas 10 horas, e ele disse o seguinte: então é o seguinte, você não vai falar porra nenhuma, você vai me ouvir. E aí eu, disciplinadamente, ouvi. Essa é a parte mais engraçada. O almoço de 10 horas eu aceito. Você, disciplinadamente, nunca. Segue, Sérgio. Era no restaurante chamado Carlino, o mais antigo restaurante de São Paulo. E é verdade, a gente chegou lá na hora do almoço, na hora da janta, eu sei lá quantas garrafas de vinho a gente tomou, o fato é que eu ouvi, e eu ouvi, e eu ouvi o que era o projeto de um antigo hospital, parece que chamava Paulistânia, depois foi transformado em Premier, e aí tinha aí umas ambulâncias velhas que não funcionavam. Enfim, era uma confusão. Era ainda a época que os hospitais de retaguarda eram chamados de depósitos de pacientes. Acho que era esse o nome, não é, Samir? Era quem estava desenganado, quando a medicina não poderia fazer mais nada por eles, deixa lá para morrer. E fiquei sabendo nesse dia, através do Samir, que, ao contrário de que o hospital de retaguarda era concebido como o final da linha, na verdade, ele era o começo de uma nova concepção de cuidar da vida, de que
todas as pessoas, não importa, todas as pessoas terão fim. As que nasceram terão fim. Só não terão fim quem não nasceu, mas, enfim, todas as pessoas terão fim, mas não é qualquer fim. Nós estamos falando da vida. Então, quando ele me disse que esse era um hospital que não se ocupava com a morte, e sim com a vida, portanto, a morte está embutida na vida, quando você cuida da vida de uma outra maneira, você está cuidando do momento que é inevitável, que é o da morte, de uma outra maneira. Então, pela primeira vez, eu me dei conta de que existia isso. Eu não tinha ideia de que isso existia. E o Samir veio fazer um convite, uma proposta, que a Alboré prestasse assessoria de comunicação. E eu disse a ele, no pouco que falei naquele dia, que comunicação não. Comunicação e artes, que, aliás, é o nome da minha faculdade, onde eu fiz o curso de jornalismo. Escola de Comunicação e Artes, ECA, da USP. E por que artes? Porque não é possível você entender o sentido profundo da vida e do papel dos profissionais que cuidam de quem está com a vida ameaçada ou com a vida sofrida, sem a dimensão filosófica, sem a dimensão psicológica, sem a dimensão artística, sem a dimensão do que é a vida, tá certo? E a vida não é comer, digerir e cagar. A vida não é isso, a vida é mais do que isso. Qual é o sentido que cada um dá à sua própria vida? E a conversa era a respeito da necessidade de humanização da relação da equipe de saúde com os pacientes. Aí eu perguntei a respeito da equipe de saúde, como é que era. Eu já era invocado há muito tempo com esse negócio dos médicos prescreverem, determinarem, o sujeito manda na tua vida um tipo de autoridade. E eu perguntei, mas como é que é lá a equipe? Os médicos é que mandam? Ele falou, não, lá nós temos é o conjunto dos profissionais que decide, trocando ideias sobre o que é melhor para o paciente. Nesse dia eu fui descobrir que na área médica temos 14 profissões. 14. Tem o médico, tem a enfermeira, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fonoaudióloga, a fisioterapeuta, é um montão de gente. E que normalmente só aparece o médico, mas o médico só está presente nisso nos momentos mais agudos. A questão do tratamento, da questão do acompanhamento, é a equipe que se chama de paramédica, como uma forma de diminuir o seu papel. Aí, quando ele me disse isso, aí falei, eu não sei direito o que a gente vai poder fazer, mas vamos lá. Tipo do desafio que me interessa. E aí fizemos muita coisa até agora. O papel do cinema, o papel da música, o papel da arquitetura, das artes plásticas, o papel da poesia, o papel do depoimento de vida de pessoas importantes. Ficou combinado também que, nessa área da comunicação, nós não faríamos nada espetacular, que essa ideia do espetáculo, do brilho momentâneo, etc., que seja um hospital, seja um restaurante, seja um hotel, a clientela se forma através dos depoimentos, do testemunho de quem passou por lá. É uma coisa molecular, é uma coisa virótica, uma coisa como agora a pandemia. Quem pegou Covid não sabe de quem pegou. Então, o prestígio de uma instituição é fruto de um trabalho permanente e continuado. E que, portanto, num certo sentido, eu estava propondo ao Samir, e o Samir topou, um trabalho de anticomunicação, que foi o que a gente fez ao longo desses 13 anos. Agora, impressionante é que nesses 13 anos muita coisa mudou. E nós vamos discutir essas mudanças, fazer um corte do que você começou lá atrás com ele há 13 anos, para ver como está hoje, daqui a pouquinho, no programa Cuidados Paliativos. Fique ligado. Você pode participar sempre do programa Cuidados Paliativos através do nosso e-mail, cuidadospaliativos@gmail.com. Hoje, recebendo o jornalista Sérgio Gomes, que no primeiro bloco
fez um apanhado de como se começou um trabalho de comunicação e como se começou a trabalhar com cuidados paliativos e seus conceitos há 13 anos. Samir, se me permitir, eu vou perguntar. E agora? Corta para hoje, 2021, quase 2022. O que mudou, Sérgio? Muita coisa mudou e graças ao próprio desempenho do Premier. Porque o Premier foi conseguindo reunir, ao longo dessa década e tanto, alguns dos mais qualificados profissionais e representativos. E foi possível ir implementando mudanças, inclusive do ponto de vista legislativo. Eu me lembro que, quando nós começamos o trabalho, e foi feito um trabalho com cinema que realmente é inédito, ou seja, ninguém fez um trabalho desse tipo, que eram as sessões Averroes, lá na Cinemateca, e também num cinema que se criou dentro do hospital. E um dia me dei conta que existiam 3 jeitos de morrer, que era a tal da eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Porra. Bom, vem tudo do grego. O eu quer dizer bom, né? Eutanásia é a boa morte. A distanásia é a má morte, a morte com sofrimento, com abandono, com solidão, com aflição. E a ortotanásia é a morte natural, aquela que as gerações passadas admitiam como natural. O sujeito estava desenganado, e aí o velório era em casa, reunia os amigos, havia o ritual todo de despedida e tal. E aí fiquei sabendo, e o Samir, que podia talvez explicar melhor, estava proibido a ortotanásia, estava proibido por lei a morte natural. Só se podia morrer, só se podia nascer e morrer num ambiente hospitalar. De fato, a questão da morte, não sei se estava proibido, mas os mecanismos de saúde levavam as pessoas, somente os idosos, a uma distanásia, que é o tratamento de tentativa de prolongamento da vida com medidas fúteis. Na verdade, isso leva um autor americano chamado Atul Gawande, que é professor de saúde pública de Harvard, a comentar no livro dele, Mortais, para um cidadão americano morrer com dignidade, ele tem que ser pobre. Porque, na medida que ele tem uma carteirinha de plano de saúde, o sistema de saúde vai... É um assunto que implicou, sim, em diversas mudanças ao longo desse tempo. Eu acho que a questão da Cinemateca nos trouxe a todos nós, a quem estava, porque era um ambiente livre de ideias, onde ninguém ia lá para doutrinar, porque nós mesmos, os profissionais que atuam na área de saúde, lidam muito mal com a finitude. E, através do cinema e através da reflexão dos convidados que o Boré trazia para a gente discutir, foi uma verdadeira escola, foram quase 6 anos. Não sei, inúmeros filmes, foi a sessão que acho que mais levou gente para a Cinemateca esse tempo todo, e foi a Ana Luísa, ela pode... é o tipo da educação informal, né? Mas que é tão válida quanto a educação formal. Quer dizer, você tem lá, era a oportunidade das pessoas de um diálogo entre profissionais de saúde e a sociedade, né? Nós tiramos o manto, a responsabilidade ou o direito do médico decidir o que é melhor para a pessoa. Ninguém sabe o que é melhor para si do que a própria pessoa, ponto. Partindo desse princípio. Eu queria provocar o Sérgio na questão desse período todo que você conviveu, não dá num programa de 1 hora de falar das atividades elaboradas. Eu acho que tem uma atividade importante que você deve relatar, que foi a questão da comunidade também. Atuar para a comunidade. Quer dizer, eu acho que e hoje é considerado na Europa a coisa mais vanguardista possível, né? As tais da comunidade compassivas. O sistema de saúde ficou tão caro e a sociedade tão envelhecida que há que se criar uma rede de solidariedade. Você ajuda aqui, vai ser ajudado ali e assim vai. O que você acha que, ao longo desse tempo,
olhando, você entende que o cuidado paliativo hoje tem menor resistência, ele é mais aceito? Como é que você vê, enquanto profissional de comunicação, quais as etapas que ainda têm que ser vencidas? Como você sempre me explica, que a boa comunicação é quando a pessoa mais simples a ouve e a entende. Que eu acho que é o papel desse programa. Como é que nós podemos levar para o ouvinte? Como ele pode identificar uma boa equipe de cuidados paliativos? Bom, eu vejo assim, as pessoas, quando precisam de atenção e são bem cuidadas, bem atendidas, é evidente que elas valorizam e saem fazendo propaganda disso. É o caso, por exemplo, o Vinícius poderia dar o depoimento dele e a esposa, que recentemente foram muito bem cuidados no Sistema Único de Saúde. Pela atenção, pelos exames a tempo e a hora, a dificuldade de acesso, mas depois que tem o acesso. No entanto, a palavra paliativos, nós tivemos um baque nos últimos 2, 3 meses, porque um dos hospitais, um dos programas, um dos convênios médicos que temos, andou desenvolvendo uma metodologia que foi levada a conhecimento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, etc., e, de repente, apareceu lá um senador traduzindo cuidados paliativos como se fosse uma desgraça. Atividade macabra. Chegou a dizer isso, que era uma atividade macabra. Então, eu vejo hoje, se você falar a palavra cuidados paliativos, a primeira impressão que as pessoas têm é que é uma atividade que despreza o paciente, está andando montes para o cara, é uma atividade de quem... Não, agora ele chegou na fase dos cuidados paliativos, vai morrer. Ora, não é isso, cuidados paliativos é cuidar mesmo, não apenas do paciente, se ele tiver uma doença longa, ou mesmo porque há longas terminalidades também. Então, não é apenas a questão de cuidar do paciente, é também cuidar da família do paciente. Quando uma família reduzida, já não temos mais aquelas famílias de antigamente, que tinha 8, 10 filhos. Agora não, agora são um casal, no máximo um, e, portanto, o sujeito tem que ficar responsável, às vezes, por vários idosos. É o pai, a mãe, a sogra. Então, nesse momento, há necessidade da sociedade produzir apoio, não dá mais para resolver isso no ambiente só da família, né? Cuidar. E se cunhou dentro do Premier, e por sugestão do Dr. Davi Braga, do Hospital do Servidor, um conceito chamado MAIS, Modelo de Atenção Integral à Saúde, porque a ideia é exatamente essa. Se você tem um paciente, você tem um parente com uma longa terminalidade em casa, sem condições, esse cara passa a ser um estorvo e você passa a ter problemas sérios, porque você ama aquele ente querido e, ao mesmo tempo, passa a odiá-lo, porque ele está impedindo que você tenha a tua vida normal, né? Então, esse conflito, isso é um conflito ético, um conflito religioso, um conflito de existência, isso tudo. Onde é que é possível discutir isso? Na literatura, estamos cheios, no cinema, no teatro. Ora, mas ler um livro demora 10, 15 dias, para quem tem hábito de leitura. Um filme pode ser visto em 2 horas e mais 1 hora de conversa com quem sabe, e o sujeito consegue sair ali daquela sala com 2 ou 3 ideias novas que ficam latejando na cabeça. Ou seja, de que não é apenas com o cara que ele está passando por esse sofrimento, mas o que é uma coisa generalizada, o fato de perceber que os outros também estão passando, isso já alivia um pouco a vida de cada um de nós. Então, a questão da comunidade, que o Samir falou, na metade desse caminho, a gente se deu conta que a Organização Mundial da Saúde tinha selecionado 30 cidades, entre elas São Paulo, que eram grandes cidades com mais de 10% da população idosa, e que era preciso que se tomasse medidas para que fossem cidades amigas do idoso. Então, uma série de providências, desde calçadas, horário de funcionamento das instituições, altura do degrau dos ônibus para poder entrar, velocidade dos semáforos. Nós estamos falando de uma porção de coisas
que não são médicas, mas que têm a ver com o atendimento aos idosos. E aí, nessa coisa, nós fomos estudar um pouco o que era isso que a Organização Mundial da Saúde recomendava, e ela dizia, tudo começa pelo bairro. As propostas da OMS não é você sentar numa prancheta e tocar um projeto em geral. Você tem que ter sementeira. Você faz num bairro, faz no outro, e esses exemplos, a experiência concreta, as dificuldades e as possibilidades é que vão estimulando outros bairros, outros territórios a irem atrás de fazer isso. E, portanto, o Premier... Você tenha citado... Engraçado que você tenha citado isso, Sérgio, porque a gente está numa época em que todo mundo fala globalizado, tudo junto, o que importa é todos agora, mas o que funciona é o que está mais próximo de você, não é? A base sim. de tudo, ou seja, é quem está do seu lado. Eu tenho que colocar o meu boné onde eu possa alcançar. Então, a primeira coisa que a gente fez, o Premier se articulou, foi 1 ano e meio de trabalho com a administração regional da Vila Mariana, mais o vereador Gilberto Natalini, mais a direção da Cinemateca, mais a Companhia de Engenharia de Tráfego. Nós trabalhamos durante 1 ano e meio o Premier para reunir essas pontas até acertar a liberação de R$300 mil de uma emenda parlamentar do então vereador Gilberto Natalini para a prefeitura melhorar a acessibilidade ali àquela praça em frente à Cinemateca. A nossa proposta inicial era que existissem bancos dentro da Cinemateca. A Cinemateca é um território da prefeitura. E, embora fosse lugar de passeio, não tinha um banco para um idoso sentar. Quer dizer, uma praça sem banco não é amistosa, não é amiga do idoso. Tem que ter banco, tem que ter árvore, tem que ter bebedouro de água, essas coisas todas. E fizemos isso e também depois conseguimos uma coisa inédita. Na frente a rua do Hospital Premier, o endereço ainda está assim até hoje, Avenida 461, Jurubatuba 461. Mas quem vai lá não tem mais uma avenida, tem uma praça. Então, a primeira rua, o que virou definitivamente uma praça em São Paulo, foi exatamente essa praça, que vai chamar Praça Dona Berta, que foi a presidente da Associação dos Moradores do Bairro onde fica o Premier, e temos uma praça, com banco, tudo mais. Essa praça foi fruto dessa ação também, com a Associação do Bairro, com a paróquia, graças a um empenho geral, tá certo? E aí temos lá uma praça. E também graças ao fato que o Premier atraiu para fazer parte da sua equipe uma grande arquiteta chamada Rita Vaz. E a Rita resolveu não apenas fazer o projeto do prédio, transformando o prédio do Premier num transatlântico, né? Um lugar agradável, ter água, ter flor, ter banco, etc. Tem gente que compra passagem para ficar andando de navio pelo mundo, então a ideia é de que esses hospitais de longa permanência, eles tenham dentro dele beleza, que os corredores sejam galerias de arte, que sejam muito bem iluminados, que tenha jardins, que tenha água, que tenha lugar para as pessoas, não só os pacientes, mas os parentes e os cuidadores e os funcionários do hospital poderem ter um pouco de lazer e troca de ideia. Então, puxa vida. É tanta coisa. Eu acho que deveria ter um livro, deveria ter um documentário, deveria ter que desse conta dessa trajetória toda, porque as pessoas só vão vendo os pontos, mas muitas vezes não tem ideia da coisa toda, da trajetória. Eu posso dar um testemunhal rápido, agora a gente já vai sair para o comercial, que é perceber tudo isso, porque durante a pandemia e durante o recolhimento que foi feito, né? Essa quarentena voluntária que aconteceu lá, eu fiquei lá dentro e eu percebi tudo isso, né? Eu sabia, eu tinha ouvido falar, mas eu vivi tudo isso, eu sei o quanto isso é importante. E eu sei quanto tem do seu trabalho nisso também, Sérgio Gomes. Já já a gente volta conversando sobre um outro aspecto dos cuidados paliativos, na visão do jornalista Sérgio Gomes,
que é muito importante, que é, será que as pessoas sabem que têm direito a isso? Fique ligado. Voltamos a conversar com o Sérgio Gomes, jornalista, fundador e criador da Alboré, junto com outras pessoas. Sérgio, eu lembro que você me disse há alguns anos, e foi uma verdade do tamanho do mundo, que toda vez que o brasileiro precisa de alguma coisa, ele não sabe para onde ir. Então, que primeiro você tinha que explicar ao brasileiro que ele tem direito à saúde, que ele pode pegar um cartão do SUS, que ele tem direito ao atendimento médico. Como é que a gente explica para esse povo que agora ele também tem direito a cuidados paliativos? Me conta. Olha, você e eu fizemos parte de uma equipe que manteve durante uma década e meia um programa chamado Plantão Saúde, uma rede que eram mais de 600 emissoras no Brasil transmitindo. Uma época que não tinha internet, que a gente fazia fita cassete, botava dentro do envelope, despachava pelo correio. Celebramos contratos de parceria e cooperação com uma por uma dessas emissoras de rádio, e mesmo sem satélite nem nada, nós montamos uma rede que era o Plantão Saúde, que foi a ideia de que, sobretudo na parte da manhã, o rádio é o meio de comunicação com maior audiência, mais do que a televisão. O rádio só perde para a televisão a partir das 6 horas da tarde. E quem assiste rádio é, sobretudo, as mulheres, que são as cabeças das famílias. Quem toca a vida, quem manda, quem decide numa família não é o homem, é a mulher. Então, é ela que cuida das crianças, é ela que leva para o médico, é ela que dá o xarope, dá o remédio, enfim. E nós resolvemos criar um remédio adicional, que era montar uma rede de comunicação em legítima defesa da vida, com informações que fossem úteis para as pessoas exatamente descobrirem o caminho das pedras. Por exemplo, existem 43 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Na capital, 441, que é o lugar que todo mundo descobriu para tomar vacina. Isso existe de forma permanente. Pode imaginar que são bilhões e bilhões de dólares em equipamento, 43 mil unidades básicas de saúde, não é qualquer país que faz de uma hora para outra. Tem muita gente que está querendo privatizar isso rapidinho e para compensar as deficiências do atendimento. Claro, apenas 13% das unidades básicas de saúde no Brasil têm acesso à internet. E poderiam ter banda larga, 5G, etc. Se você privilegiasse saúde e educação, essa tecnologia ajudaria as pessoas a terem tempo e descobrirem quem é que sabe mesmo das coisas e que consegue falar de um jeito que seja compreensível pela dona de casa, a ponto dela tomar medidas, muitas vezes contrariando um hábito de muitos e muitos anos. Então, portanto, a comunicação, comunicar a ação, é absolutamente indispensável. Nós temos um povo que gosta, sabe, quer. Veja que os índices de vacinação no Brasil são dos mais altos do mundo. Se não tem vacinação ainda, é porque não tinha vacina, porque houve medidas para impedir o acesso. Você tem países desenvolvidos que têm vacina sobrando e estão a descoberto, porque já se sabe que numa coisa desse tipo, você só consegue cobertura comunitária a partir de 75% das pessoas vacinadas. Então, o povo brasileiro quer, sabe, que precisa, mas falta descobrir os caminhos. Onde é que tem gente que são seus aliados? Os professores são seus aliados, os médicos, as enfermeiras são seus aliados, as universidades são seus aliados, as entidades, a Ordem dos Advogados, a Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, são seus aliados. A força que faz o Brasil funcionar é aliada do seu povo. E esse povo, muitas vezes, não sabe o direito que tem. No caso do Premier, que é um hospital particular, mas com vocação pública, ele se propôs a ser sementeira, mostrando na prática, no ambiente limitado de um pequeno hospital, poder fazer coisas que sejam
engravidadoras da realidade brasileira. Tratar bem, reunir a equipe toda, avaliar, ter o exame, cada caso, cada paciente é diferente, isso não precisa ser uma coisa exclusiva do Premier. Tanto é que o Premier editou, durante anos, uma revista chamada Prata da Casa, exatamente para prestar contas disso. Este programa mesmo é mais uma iniciativa nesse sentido. Não é de fazer propaganda do Premier, é de fazer com que mais gente saiba o pulo do gato. Certas coisas são muito simples. Algum problema num pequeno hospital, numa pequena enfermaria de cuidados paliativos, que haja uma cozinha que prepare os pratos de acordo com a orientação do nutricionista, que pode isso, não pode aquilo, mas um chefe de cozinha não pode preparar um prato espetacular, respeitadas as restrições. Se eu chego num pequeno restaurante, tenho lá um cardápio de 20, 30 opções, eu escolho uma e em menos de 20 minutos o prato está na minha mesa. Isso não é possível de ser feito num pequeno hospital? Tem que ser ração para todo mundo? Não. Se justamente o prazer do paladar é uma das últimas coisas que a pessoa perde. E quando a pessoa está internada há muito tempo, ela precisa de companhia, gente do lado que efetivamente goste dela, não precisa gostar dela há muito tempo, de repente gosta dela agora, porque conheceu agora. Pode ser a enfermeira, pode ser a atendente, pode ser a cuidadora. E também comer. Às vezes o cara tem a saudade de um prato, tem a saudade de uma música do seu tempo da juventude. Por que não pode ter? Então, veja, quais foram as razões que o Premier, ao longo dessa década e meia, conseguiu atrair o melhor da música, o melhor das artes plásticas, o melhor em termos de profissionais que cuidam exatamente dos pacientes idosos ou terminais, etc. O que houve? Por que aconteceu isso? Porque o Sami estava pagando as pessoas? Grande parte desses músicos e desses artistas... Olha lá, o cenário que está atrás do Samir é de um grande artista plástico chamado Enis Keff. Já fez várias obras para o Premier. E por quê? Porque compreendeu qual é a alma, a filosofia do trabalho, que é de mostrar que tudo isso é possível. Nós não estamos falando de uma miragem, nós não estamos falando de uma utopia. Não confundir utopia com esperança. Então, valorizar o que a gente tem, saber o que já se tem, para poder fazer a lista do que se pode. O que eu vejo no Brasil é que ninguém sabe exatamente o que tem e faz uma lista enorme do que quer. Então, do que não sei que tenho, há uma lista enorme do que quero. Vai ficar na discussão. Nós temos que ter do que temos ao que podemos. E ir avançando, passo a passo. E divulgando isso de maneira discreta, porque também no Brasil tem muita gente que gosta de aprender, mas não gosta de ser ensinada. Se você montar um curso de alguma coisa nova para gente altamente qualificada, esquece, eles não vão, ele não vai querer passar a vergonha de dizer que não sabe na frente dos seus pares. Tem dois tipos de gente que gosta de aprender e não gosta de ser ensinada: juiz e jornalista. Você tem que dar a puta de uma volta para o cara poder saber das coisas sem parecer que ele aprendeu ali numa aula. Isso vale também para os médicos. Os cursos que os grandes hospitais dão na hora do almoço, quem vai em um hospital grande tem lá o elevador mostrando a atividade de cursos de capacitação, etc. Pode ter certeza que a plateia não é de médicos. A plateia é de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, etc. Os médicos não assistem cursos dados por médico. Maluco, então, isso, né, Samir? Deixa eu só liberar o microfone para a gente... Pode... Não, eu fico refletindo, ouvir o Sérgio, passa um filme na cabeça aqui dessa luta que a gente ombreou anos, né, e aprendendo muito. O que é interessante, o que eu acho muito interessante,
é que uma instituição de saúde, diversas comunidades interagem e sobrevivem no mesmo espaço. O maior desafio que eu sempre vi no meu trabalho, como achar um equilíbrio de sustentabilidade num sistema capitalista como o nosso, de maneira que, quando a instituição fala que cuida, ela não tropece na hipocrisia de não estar cuidando da sua própria comunidade. Esse, para mim, é o grande desafio, porque fica uma coisa muito frágil eu falar em cuidado do paciente e minha comunidade das meninas da limpeza estarem num sofrimento amplo. O ponto de equilíbrio, como eu também, não adianta eu romancear e ir para a utopia e querer que aí o hospital dura um mês, é mais uma boa ideia que vai para o cemitério do Araçá. E esse equilíbrio e essa dialética que eu mantenho com o Sérgio esses anos todos, porque foi esse olhar que ele tem para a população brasileira indistintamente, ele está preocupado não só com os médicos, mas com os auxiliares, com o pessoal da limpeza, com os porteiros. Ele sempre brincou comigo, né? E ele sempre fala por parábolas, né? Como é que um hospital pode ter um porteiro marrento, né? E, quer dizer, imagina, você tem um porteiro aqui, pois não. É que ele é um ombudsman de todos, né? Uma coisa maluca isso. E é fantástico. E eu devo essa altivez dele, e eu fui navegando, me provocando, e, enfim. Mas a pergunta que eu faço para ele é exatamente isso: como equilibrar essas coisas todas, porque fazer o que é possível. E o possível é que nem nós estamos discutindo agora cursos de aperfeiçoamento para os profissionais. A minha proposta foi, baseado na vida de todos os trabalhadores, que eu só aceitaria coordenar esse curso de aperfeiçoamento se fosse durante o horário de trabalho, senão eu não faria. Você quer ver uma coisa em cima disso que o Samir está falando? O Premier foi credenciado pelo St. Christophe. Quem manja desse negócio sabe que o St. Christophe é o hóspice de referência na Inglaterra, que é o país que melhor cuida exatamente dessa área que nós estamos falando aqui. E o Premier foi credenciado para dar cursos de qualificação. É que eles chamam de satélite na América Latina. E eu perguntava, mas, Samir, como é que é isso? Você estará, então, formando gente para os outros hospitais? Exatamente. Quer dizer, você tem acesso privilegiado a uma instituição de referência e, no entanto, os cursos que são dados pelo Premier, com a tecnologia do St. Christophe, é para todos os profissionais dos outros hospitais. A mesma coisa se passou em relação à música. A formação de músicos qualificados para atuar em ambientes hospitalares e instituições asilares. Ora, nós não estamos falando do cara que vai tocar piano no saguão do hospital no sábado, quando é dia de visita. Isso é uma outra coisa, tá certo? Isso é para criar um ambiente. Nós estamos falando de música, quarto por quarto, paciente por paciente. Biografia por biografia. Biografia por biografia, de tal maneira que o repertório possa ser do interesse desse público que é formado por uma pessoa. E que não já não basta, Sérgio, o cara está doente, você ir lá cantar um repertório que o cara não gosta. Absolutamente, que não tem nada a ver. Mas assim, não, mas o cara estava... Então, nós estamos falando de um trabalho complexo. Esse trabalho existiu durante muitos anos, existe ainda na Europa. Para cá ele veio através do Premier, através, inicialmente, de um músico chamado Vitor Flusser. Mas, em seguida, grandes músicos, como o caso do Ivan Vilela, Emiliano Castro, o Carrasqueira, o Giba, enfim, Juarez, o Iliaê, enfim, aí você começa e cursos para preparar pessoas para atuarem em asilos, em hospitais, etc., com essa tecnologia de entender como é que funciona o ambiente hospitalar. Ora, mas como é que é? Você, ao invés de formar gente para qualificar
o teu hospital, o que você fica fazendo coisa para os outros? Mas a ideia é essa. Se tivesse que ter um sobrenome, era Hospital Premier Cimenteira. A ideia de ser não uma horta, mas um viveiro. Claro, de ampliar as coisas, de fazê-las crescerem. A gente volta já já no programa Cuidados Paliativos. Fique ligado. A coisa mais gostosa que tem na vida é você saber que sozinho você não vai a lugar nenhum. Desde que você nasce, você segue construindo coisas, apanhando, aprendendo e tendo orgulho da sua vida se você consegue fazer isso com outras pessoas do seu lado. Esse programa está chegando na sua edição número 12. E ela não aconteceria sem a ajuda de muita gente que está por trás e muita gente que está nos ajudando a fazer com que ele dê certo. Além do Dr. Samir Salman na apresentação, tem a produção da Denise Souza, edição de vídeo e arte de Nelson Calura, vinhetas, edição de podcast sonoplastia de Emerson Ramos e na TI o apoio do Jaime Rodrigues. Sem vocês, a gente não estaria aqui hoje comemorando 12 edições. Não é verdade, Samir? Verdade, Vini. E sem você, né, Vini, que é o grande especialista em rádio. Nós somos Eu curiosos. engano bem, é diferente. Mas é interessante que a gente converse com o Sérgio, é uma oportunidade, e eu quero explorar um pouco o que ele imagina que o hospital pode fazer pela comunidade. E aí é liberdade poética para ele, porque nós vamos navegar em ideias que me inspiram muito. A gente teve esses 2 anos de interrupção, mas eu quero, assim, se a vida nos permitir, realizar esse sonho, que é um sonho dele e meu, de poder ser um contraturno da escola, enfim. O Sérgio, só um parêntese, eu nasci em 1960. Quando eu fiz 15 anos, o Sérgio estava sendo preso. Era jornalista da Folha. Eu acho que, entre os males que a ditadura e o golpe militar trouxeram para o país, eu acho que essa intersecção entre as gerações, para mim, é um dos piores, porque nós não tivemos... Seria natural eu ter contato com a geração dele. Nós não tivemos contato, interromper essa ligação. Parece que há um vazio de contato, porque eu fui entender política início da década de 80, através dos seminaristas da Teologia da Libertação. Então, para mim, a amizade com o Sérgio e essa possibilidade de a gente trabalhar junto é um resgate do que esse país poderia ser se nós não tivéssemos tido várias interrupções democráticas, né? Só essa... Quase acabaram com a Bossa Nova, né, Sérgio? Quase. Não, mas o diabo é que a minha geração está durando muito, então está dando tempo. Ainda bem. Ainda bem. Não, mas eu queria falar a respeito disso, que eu acho que a amizade é o melhor, é o mais importante de todos os sentimentos, mais do que paixão, mais do que qualquer coisa. Amizade genuína, essa que é capaz de permanecer, mesmo não havendo contato frequente, físico, etc. Coisas que você sabe que está trabalhando por telepatia com muita gente. Eu sei quem são as pessoas. Eu, no caso, tive essa sorte na vida. Eu praticamente só lidei com gente interessante e genuinamente interessada. Exatamente porque não havia como ganhar dinheiro em cima de mim, ou eu não estava atrás disso. Então, os interesseiros não chegaram muito perto. Os 3 tipos de gente tem no mundo: interessante, interessado e interesseiro. Então, um projeto, para dar certo, tem que ter gente interessante e interessada. E só atrair o interesseiro 1 ano, 1 ano e meio depois, porque é sinal de que vai dar certo. O interesseiro tem um faro muito agudo para o que vai dar certo. Então,
A amizade é a única coisa que permite que haja um debate verdadeiro de ideias. Num ambiente fraternal, as pessoas podem divergir e devem divergir se tiverem pontos de vista diferentes, se tem fatos que sustentam os argumentos, essa coisa toda, mas esse debate, está claro que não é um debate pessoal, é um debate de ideias. E a depender, se o grupo for inteligente, eu me dou conta que o outro está pensando melhor do que eu. Eu abro mão da minha ideia e pego a do outro, tá certo? Que é o trabalho cultural, que é o trabalho de trânsito das ideias. Às vezes acontece de alguém ter uma ideia nova. É muito raro isso. Na verdade, a gente não cria quase nada, na verdade, a gente descobre. É uma questão de estar curioso para perceber, muitas vezes, um detalhe, um jeito de coçar a orelha, a forma de bater o dedo na mesa, enfim, tem uma série de sinais que te dão uma informação sobre o que é, para além do que parece. Então, a amizade, quando as festas que o Premier ficou famoso por realizar, e agora que passa a pandemia, certamente voltaremos a ter, tem até um carneiro que está prometido, aliás, 3 carneiros. Três. Então, para ter uma ideia, esse lugar, no começo, que é a primeira coisa que eu falei, que era um quintal onde tinha umas ambulâncias quebradas, tinha lá umas telhas Brasilite e tal, uma esculhambação. Aí resolveram retirar tudo isso e fazer daquilo um estacionamento decente. Só que o Samir pôde contar com a Gleice, que é a esposa dele, e a irmã, para fazer o paisagismo desse lugar. Ficou tão bonito que a decisão foi, quer saber? Quem quiser estacionar o carro vai estacionar lá fora, vai para a puta que eu pariu. Isso aqui virou um espaço de convívio com os pacientes, com grama, flores. Bom, daqui a pouco, essa ideia do quintal se transformou na ideia de um centro cultural, que passou a ser chamado Jardins de Soraya, depois do falecimento da mãe do Samir, da mãe do Salmãs, né, do Adnan e do Adel. Então, hoje temos aí um espaço cultural chamado Jardins de Soraya, onde aconteceu tanta coisa. Aí tem palco, tem a questão da acústica. Então, as coisas foram sendo criadas desse jeito. Quer dizer, tudo tem um começo, e esse começo tem que ser efetivo. Você só consegue contribuir para melhorar alguma coisa que você ama, que você gosta. Ninguém consegue melhorar a cidade de São Paulo se não gostar de São Paulo ou das pessoas que estão em São Paulo. Ninguém consegue melhorar o Hospital Premier ou o sistema de saúde se não tiver amor a isso. Então, e as ideias que vão florescer, como acontece? Uma plantinha pode se transformar numa árvore que dá frutos e que dará outras árvores. Então, não são só os médicos, os enfermeiros, os arquitetos, os artistas plásticos, os músicos, são também pacientes que vieram para o Premier e que fizeram a alma do Premier. Posso falar aqui, sem dúvida nenhuma, do Audálio Dantas, do Fernando Pacheco Jordão, quem que eu posso falar mais? Chaparro. Professor Chaparro, jornalistas, artistas, por que foram para lá? Tinham dinheiro? Não. Vicente de Anese. Vicente de Anese. Então, isso nunca foi colocado em papel nenhum, mas desde que esse trabalho começou a ser feito há 13 anos atrás, tem uma lei não escrita, um contrato que não está escrito, o Samir, é que tem sempre 2 leitos do hospital do Premier, para quem eventualmente não tenha grana, mas tenha tentado melhorar as coisas do seu país. Então, lutou pelo Brasil, lutou pelo povo brasileiro, lutou. Agora está precisando, sim, não tem convênio mesmo, não tem dinheiro. Tem lugar, chega mais. Isso não entra no balanço social do Premier. Isso não será material de divulgação promocional do Premier.
Isso é. Então, eu te digo isso, não tem nada melhor do que a amizade, porque ela permite a gente divergir e num ambiente que ninguém no dia seguinte está magoado com o outro. Foi uma questão de ideia. Você acha de um jeito, eu acho do outro, é natural que as pessoas achem de forma diferente. Agora, se existe esse propósito maior de melhorar a vida das pessoas, e com realismo, que é isso que o Samir está falando. Esse modelo não é anticapitalista, ele é contra o capitalismo predatório, que é de outro tipo. É isso mesmo. O César acho que é coisas fundamentais, a gente está chegando na reta final do programa, e eu queria, antes das considerações finais do Sérgio e do Samir, lembrar o seguinte: você pode discordar de tudo na vida, mas nada que está dividido vai a lugar nenhum. Você tem que estar unido por um objetivo, que seja a sua sobrevivência, o seu interesse político, não importa. Mas aquilo que está dividido não avança. É quase autofágico e desaparece. E é isso que a gente aprende quando a gente se preocupa com pessoas e que as instituições estão aí para se preocupar com pessoas. Por favor, doutor Samir, considerações finais. É sempre um prazer ouvir o Sérgio Gomes e não vou elogiá-lo para não deixar ele constrangido, mas ele não gosta, mas ele é um dos idealizadores do Hospital Premier. Isso está no Prata da Caça 6. Além dele, tem o Kleber, o Dr. Kleber, o Dr. Davi e a doutora Goretti. E sorte a minha que eu tive a possibilidade de comungar e valores, pessoalmente com o Sérgio Gomes, dos quais eu me identifico e busquei, me ancorei. Ele foi meu esteio para eu poder me ressignificar na vida e ter coragem de enfrentamento. E Sério? O resto, a gente tem prazeres muito em comum. Gostamos de festa, gostamos de gente, gostamos de comer bem, beber bem. E assim é. E espero que a vida seja generosa com a gente para a gente realizar muita coisa junto, porque nada do que o Sérgio participa é em benefício próprio, é em benefício da sociedade. E assim é, se a gente pudesse transformar a sociedade, fazer com que as pessoas... Eu tenho um projeto, por exemplo, de deixar o bairro da Vila Cordeiro frutífero. Qualquer coisa que você planta na rua dá fruta. Você não precisa fazer mais nada. Aí as pessoas geralmente têm um pensamento: vou plantar para o outro comer? Sim, você vai plantar para o outro comer, não tem problema. É uma mentalidade de um individualismo. Sobre o negócio de festa, é assim, é verdade isso. Uma das primeiras coisas que eu gostei no Samir, quando a gente ainda não se conhecia, é que ele gostava de festa. E aí a minha teoria é a seguinte: gente que não gosta de festa, que mistura vários públicos, tá certo? Uma festa são várias tribos. Atualmente, cada um fica na sua tribo, né? Existe uma coisa identitária que diz gay com gay, negro com negro, mulher com mulher, samambaia com samambaia, skate com skate. Tem uma coisa dessa hoje, cada um no seu quadrado. Eu não gosto disso. Agora, se eu abrir o coração mesmo para fazer coisa junto, tem gente que gosta de fazer festa. Pelo que eu descobri o seguinte: todo mundo sabe que vai morrer e, portanto, haverá um velório. Nesse velório, todos os subsistemas que têm a ver com o cara vão estar lá. O cara que não gosta de festa é que ele fica adiando, porque no dia que chegar lá, vem que o cara era uma fraude, que ele dizia A para um, B para outro, cacete. Ele, na verdade, ele tinha esses vários círculos, ele não juntava todo mundo, porque ele não conseguia ter o mínimo de coerência. Então, se você tiver mínimo de coerência, você gosta de festa. Não é só a festa do teu velório, são as festas todas que você vai organizar. Então, gente que não organiza a festa é que tem medo de morrer. Esses caras têm um cagaço de morrer. Eu vou morrer.
Não, gente que não tem medo de morrer. Tem medo. A gente vai viver até o fim. Até o fim. Sérgio Gomes, eu queria só dizer uma coisa. Saudade de você, meu amigo. Que bom. Venha. O Samir já está combinando comigo. Nós vamos fazer uns cordeiros antes da... Vai ter umas festas aí. É só dar uma melhorada. Temos que ver esse negócio da Omicron. Temos que ver esse negócio do passaporte, se vai funcionar ou não. Nós estamos numa época muito difícil, né? Mas vai passar. Tá na Sérgio Bíblia Gomes, jornalista, nosso 12º convidado. Terminamos aqui mais um programa Cuidados Paliativos. Muito obrigado pela jornada, um grande abraço, que a gente se encontre em breve. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.